Barsi, você citou o Banco do Brasil, que na nossa um deles, visão... Um deles. Também é uma ação que está bem descontada pelo que o banco é. Agora, estatais, te preocupa? Porque a Petrobras é uma empresa que muitas pessoas têm dúvida. Invisto, não invisto, tem gente que gosta, não gosta. Investir em estatais, Barsi, é algo que você fica de olho ou isso não faz diferença? Olha, eu acredito que investir em estatais na Holanda, na Alemanha, na Bélgica, nos países desenvolvidos, onde os administradores são administradores competentes, vale a pena. Mas no Brasil, eu penso da seguinte maneira. Há não muito tempo atrás, e isso não mudou, nós tínhamos a Petrobras, por exemplo. Quem você acha que é o controlador da Petrobras? Eu entendo que o governo. O Tesouro Nacional, para ser mais específico. Mas quem é o dono? O dono é o povo, né? Não, o dono era o PT. Ah, tá. Tá entendendo? Então, falta credibilidade na administração dessas empresas. Tá entendendo? Eu vou te dar outro exemplo. A Eletrobras tem a mesma conotação. O controlador é o Tesouro Nacional, mas o dono era o PMDB. Por quê? Porque tinha um bando de PMDBistas lá que ficava pendurado lá nas tetas da vaca. Tá entendendo? E por isso que não querem privatizar, né, Barsi? Faz sentido, né? Porque não querem perder a teta, lógico. né? Agora parece que os políticos já não exercem tanto essa questão. Mas tem alguém que exerce essa questão. Então, se você for fazer uma avaliação hoje, o governo continua sendo o controlador, mas os sindicatos são os donos, entendeu? Então, volto a repetir, num país como a Holanda, a Alemanha, a Bélgica, eu compraria ações dessas empresas. Só que aqui no Brasil é difícil você recomendar. Veja o que eu vou dizer para você. Você citou numa das suas questões primeiras um negócio fundamental, o preço, né? Eu tenho ações da Eletrobras, entendeu? Eu comprei essas ações da Eletrobras no instante em que a ex-presidente Dilma emitiu uma medida provisória, se não me falha 2015, uma coisa assim, tentando fazer com que aquela medida provisória, através de um decreto, ela reduzisse o preço da energia elétrica. Reduzir o preço da energia elétrica por decreto é uma fantasia que ela criou. E o que aconteceu, então, com as ações da Eletrobras? Elas custavam 23, 26, por aí, vieram para 3,80. Aí eu comprei. Comprei por quê? Porque a Eletrobras, no seu estatuto, ela tem uma cláusula que obriga a Eletrobras a pagar um dividendo mínimo prioritário e obrigatório de 10% sobre o valor de cada uma das ações preferenciais. Então eu comprei. Por quê? Porque ela, mal e porcamente, ela vai pagar sempre 1,43 de dividendo ao ano e um pequeno reajuste que ela faz. As ações ordinárias, não. Elas não têm essa característica. As ações ordinárias, que é de propriedade do governo, elas não têm essa qualificativa, né? Aí o governo vai pagar se tiver lucro para pagar. Mas aquelas preferenciais, elas vão ter sempre esse privilégio. Tá entendendo? Então a 3,80 foi um bom negócio. Em 2 anos ela estava paga. Entendi. Aproveitando o gancho que o senhor falou sobre ações ordinárias, você costuma fazer um estudo se você vai entrar em ações preferenciais? Por exemplo, units, o senhor investe também ou não? Como é que funciona essa escolha? Depende do papel, depende da liquidez que cada uma das empresas oferece, né, ao público. Por exemplo, se você pegar a Taesa, você não consegue comprar as ações nem ordinárias nem preferenciais. Você tem que comprar a unit, tá certo? E outras mais também, mas... E algumas empresas também acabaram adotando a unit por ser um instrumento que você vende mais ações de uma só vez.
e que depois, no fim, acabaram se transformando fizeram um grupamento e acabou ficando uma ação como se fosse uma unity, mas não tem. Tem uma empresa que ela chamava ASTT, era uma empresa que ela deixava transparecer na sua imagem que ela era uma empresa fixada no Tietê, no Rio Tietê. Então chamava STT. Então a S Corporation, que é dona dela, uma empresa americana, eles resolveram modificar o nome para AS Brasil, porque produzia um sentimento de Brasil e não de Tietê, porque eles estão investindo em outras matrizes energéticas, não é isso? E também fizeram o seguinte, existia a Unity, e eles fizeram o quê? Eles fizeram um grupamento que hoje a ação ela representa cinco ações, tá entendendo? Legal. Então, são formas de... Formas de... Desculpa, perdão. Não, são formas de você administrar, né? E hoje, então, quem compra uma ação da S Brasil, compra o equivalente ao passado de uma unit que valia 5. Tá certo? Barsi, nós falamos aqui do setor de varejo, que você não gosta, varejo eletrônico, linha branca, vamos falar assim, geladeira, fogão. Mas quais são outros setores, né, fora o varejo eletrônico, digamos assim, que o senhor considera os piores setores para se investir na Bolsa? Aqueles arriscados que você não olha. Olha, tem um setor que tem um ditado que de tudo que sobe cai, né? O setor de aviação, por exemplo, né? Não digo que todo vai cair, mas o setor de aviação ele sempre foi muito afetado pela ingerência do governo, né? A ANAC, o preço da passagem, o preço do combustível, um monte de coisas, né? A última carga negativa que a gente observou sobre as ações do setor de aviação foi a pandemia, não é isso? Que eliminou a possibilidade de muita gente fazer viagens, etc. Então, é um setor que eu não aprecio muito, tá entendendo? Eu não aprecio muito, não aprecio nada, tá entendendo? Por exemplo, construção. Também eu não aplico em construção, tá certo? Varejo também eu não aplico. Turismo também eu não aplico, tá entendendo? A gente só procura desenvolver aplicações onde você vê o cifrão saindo, tá entendendo? O cifrão indo embora não é muito desejado. Então, você tem que enxergar o cifrão. Você tem que ver o resultado, a perspectiva de resultado, né? Então, assim, por exemplo, empresas ou atividade que necessita de aglomerações, entendeu? Shoppings, né? Os shoppings também a gente não investe porque também é um negócio que não dá resultado, né? E é isso aí. Então, o importante é você investir naquilo que gera resultado, tá entendendo? Isso é fundamental. Barsi, falando em pandemia, o senhor gosta do setor saúde? Olha, eu não conhecia o setor saúde na sua plenitude e também não conhecia, tempos atrás, o setor de projetos de maçã. Eu tive a oportunidade de aprender um pouco sobre maçã e cheguei na conclusão que é outro negócio que eu jamais entraria de novo. O setor de saúde também é um setor que, dependendo, claro, daquilo que está representado na saúde, ele também é um setor muito difícil, porque no caso de uma pandemia, você não quer saber o que afetou o setor de saúde, entendeu? E outro setor de saúde, ele não convive com mecanismos inteligentes. Você é obrigado a ter o quê? A pessoa, o ser humano, não é isso? Então, onde você tem muito ser humano, você tem a perspectiva de gerar um passivo trabalhista grande. E você pega, por exemplo, quase que 90% das empresas brasileiras que quebraram ou tiveram a recuperação judicial, o fizeram por quê? Por causa do passivo trabalhista.
Então, se você falar com muitos empresários que eu já conversei, eu falo, pô, mas por que você não montaria? Ele falou, Bar, se eu só montaria um negócio agora, se eu tivesse a máquina que fizesse tudo. Tá entendendo? Daqui a pouco inventam essa máquina. Você entra, Bom, faz já tudo, chegou né? muito perto, né? Nós já estamos próximo disso. Se você for fazer uma análise retroativa, há 25 anos atrás, né? Quando ainda nós não tínhamos as montadoras, que eram a indústria automobilística, você tirava uma fotografia lá do mezanino da Volkswagen, tinha 15 mil funcionários, né? Você vai hoje tem 1.000 robôs, né? Então, mudou muito, né?